Ô Caio, o Antigo Testamento não está inserido para que se entenda melhor a questão do sacrifício de Jesus e a questão da lei? Depois que você sabe de Cristo, ele ajuda. Antes disso, não. Quer ver uma prova? Meu pai nunca tinha lido nada. Aí ele ouviu um texto do Novo Testamento. Hebreus 11. Achou lindo. Chegou em casa e disse, vou ler esse livro. Falou para minha mãe, me dá uma Bíblia para eu ler? Aí mamãe pegou a Bíblia assustada, ele nunca tinha querido. Ele dizia que a Bíblia era a produção da mente nervosa dos hebreus. E não queria ler nada da Bíblia. E aí quando ele pegou, que ele abriu em Gênesis para ler, não sabia nada. A minha mãe disse, olha só meu filho, eu não acho que esse seja um livro bom para a gente ler assim. Ele não é bom. Na realidade esse é um livro que só vai prestar para você, só vai te fazer o bem que você precisaria se você começá-lo a ler daqui, de carreirinha, de Mateus para frente. Aí abriu em Mateus e disse, leia. Aí meu pai foi lendo. Era 12:00, 1h, 2h. Leu Mateus, Marcos, Lucas, João. Chegou a João capítulo 19, 3h da madrugada. De joelhos, chorando e dizendo, Jesus, me perdoa, eu te matei, Jesus. Não foram os judeus, não foram os romanos, não foi aquele pessoal do Sinédrio, não fui eu. Os meus pecados te mataram. Olha a conclusão que ele chegou, lendo pela primeira vez, de 2h a 3h, de carreirinha. Ele entendeu isso, que o povo fica aqui milênios e não entende. Aí ouviu aquela e dizia, perdoa os meus pecados. E eu ouvi aquela voz que perguntava a ele, tu perdoas os teus inimigos? E ele falou, perdoo, Senhor, os meus inimigos. Escreveu cartas para os 8 inimigos, em relação aos quais ele tinha jurado a eles de morte, por causa do golpe militar, uma traição horrível que ele tinha sofrido, aquela história. Mas pronto, começou a regeneração. Depois disso, ele leu o Velho Testamento milhões de vezes. Você chegava na casa dele, eu tenho a Bíblia dele aqui, a Bíblia que ele leu a vida inteira, enorme. Você chegava na casa dele, ele estava lendo todo ano, ele lia, do Gênesis ao Apocalipse. Mas o Novo Testamento ele lia pelo menos umas 2, 3 vezes por ano. Sem falar nos discípulos dele, que iam estudar a Bíblia com ele. Ele não tinha nenhum programa de ensino bíblico. O indivíduo dizia, eu queria aprender a Bíblia com o senhor. Ele dizia, então vamos começar aqui em Mateus. Ensinava Mateus, Marcos, Lucas, João. Formou os caras mais descomplicados que eu conheci. Depois eles liam o Velho Testamento, aprendiam. E com a maturidade do entendimento do Evangelho, o Velho Testamento ficava óbvio. Fica óbvio depois para a gente. Agora, se não tiver nada, que não se dê Velho Testamento nenhum. Se você tiver um versículo do Novo Testamento, dê ele. Se eu não tivesse mais nada, eu só tivesse uma página de João, eu dava uma página de João. João 5. Que coisa mais preciosa. Se não tem nada, olha, você não tem nada a dar. Não pode dar nenhum evangelho narrativo com histórias de milagres. Só pode dar o evangelho de João, que tem pouca história de milagres, mas tem o que Jesus é. Eu digo, deixa eu dar João. Sentiria falta do Velho Testamento essa pessoa? Não. Só sente falta quem é bombardeado por isso. E quem nunca ouviu falar disso não está sentindo falta de nada. Está sentindo é falta de paz. Está sentindo é falta de equilíbrio. Sei. Não é de história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de não sei quem, de nada lá, de nada mais. Nada disso traz paz, nada disso é coisa alguma. Nada disso é propulsão espiritual para nada. É em Cristo, e só em Cristo que a minha espiritualidade pode ser saudável e recomendável. Fora dela, fora dele, eu não quero nenhuma.
E só quero as influências que se coadunem com o ensino essencial de Jesus. Do contrário, já está fora da minha vida. Venha de quem vem, de Moisés ou de Elias. Eu sou discípulo de Jesus. Moisés e Elias também. Também. Foram salvos por Jesus. Eu lembro quando eu estava lá em casa, né? Que eu ia ver, às vezes a pessoa, eu passava na porta e vinha o cara falando e tal, mas acidentalmente cheguei a ver pessoas pregando. E o cara falando do Abraão, assim. Eu ficava, pô, que esse cara, brother? Por que esse cara não tá falando de Jesus aí? Eu tinha essa viagem. O que é esse Abraão? Falando de Abraão, se eu for falar de um cara que era casado com uma irmã e que enfim, chegou a dizer para a esposa e irmã dele, escuta, por que você não dá para o faraó só para ele não voltasse contra mim, dá uma transada com ele, gostoso, com Abimeleque, dá para o Abimeleque só um pouquinho, porque pode correr risco para mim, não sei o que e tal, quebra o galho, mana. Você é minha esposinha, ao mesmo tempo a esposa chega e diz, olha, eu não estou conseguindo ter filho, vou minha empregada, que aí é para eu ter filho através dela. Essa que é a vibe. É a vibe. Aí vai, depois de um tempo, o menino da empregada nasce, aí a mulher do cara fica zangada. Não, fica zangada. Ela tem, e eu não, expulsa. Aí daqui a pouco lá um anjo manda a mulher voltar, ela fica mais 12 anos com o filho lá. Aí nasce o de Sara. Aí pronto. Aí começa a briga entre eles. Aí depois, aí Abraão manda embora. É uma história miserável. Eu não queria que fosse a história do meu avô, nem do meu pai, nem de ninguém na minha família. Sinceramente, brother. Aí depois o meu filho está com 12 anos, eu ouço a voz de Deus dizendo, sobe o corcovado e mata ele. Mata o menino lá em cima. Vai lá no corcovado, vai do pão de açúcar na e pedra. mola. Bota uma faca na cabeça. Agora, eu vou passar o dia contando essas histórias. A troco de quê? De que os filhos desse cara, os netos dele lá adiante, eram uns facínoras. Para quê? Quando se quis escrever um evangelho que não era para judeus, se escreveu de Marcos, que não tem genealogia judaica, não tem uma alusão a Abraão, Isaac, Jacó, a ninguém. Você já notou? Nada. O evangelho limpinho. Assim. Só Jesus. Por quê? Porque o público-alvo eram os romanos. Que não estão nem aí para essa história. Nem aí para isso. Que não tem Abraão, não tem nada na cabeça dele. Quando veio de Mateus, já há uma conexão, já é um pouco mais tardio esse evangelho, já tem muito judeu metido na história. Aí já tem essa necessidade de provar que este é relacionado àqueles. Mas é muito mais por causa do problema que aqueles suscitam em relação ao testemunho deste, que eles são trazidos como corroboradores disto e deste que é Jesus. Só por causa do problema que eles levantaram, não por causa do problema. O mundo não fez essa pergunta. Só judeu faz essa pergunta. Assim como você não tem nenhum interesse em saber a genealogia de Maomé, tem? Não tem interesse. Do Siddhartha, você já teve? Não. Não teve, né? Você se satisfaz com o que o cara disse. Em geral, com quem uma pessoa foi. O Gandhi, por exemplo, é o cara que desperta mais curiosidade em mim do que esses caras. Agora, por exemplo, você já teve interesse em saber a genealogia toda do Gandhi? Não quero saber. Quem foi mãe do Gandhi? Ele não é um cara que basta. Pai do Gandhi. Ele em si basta, né? Não me interessa quem foi pai do As Gandhi. obras dele dão testemunho dele. É a mesma coisa. Só que com Jesus tem essa história. Tem que saber. Né? Do judaísmo. E porque ele disse para se cumprir as escrituras, porque ele estava vivendo no meio de judeus. E a cruz erguida em Jerusalém, no meio da cultura judaica. Agora, meu querido, na Austrália, onde ninguém está fazendo essa pergunta, as pessoas querem só saber quem perdoa pecados. Sim, Caio. O resto é idiotice. Sim. Trabalha contra o evangelho, brother. Faltam 30 minutos, vamos em frente. Que coisa linda. Eu tô apaixonado com o programa de hoje. VNV TV, o canal é você.